Salve, salve galera, beleza? Novamente aí com um videozinho do projetinho do Gol G3 1.8 Turbo. Pra quem não é inscrito no canal aí, se inscreva, compartilhe e comente, beleza? Falar aqui, ó, fiquei um tempo sem gravar vídeo aí porque tá muito corrido o meu tempo. E inclusive aqui fui dar a primeira partida no carro aqui, aconteceu um BOzinho e tentar mostrar pra vocês aí. Até pra de repente aí vocês se prevenirem pra não ocorrer o mesmo com vocês e tal, beleza? Vamos lá. O que aconteceu aqui na primeira partida do carro? Infelizmente fui obrigado a tirar o câmbio de novo. Carro aqui, dei a primeira partida, funcionou zero, motor silencioso, perfeito. Tava todo feliz quando olhei pra baixo do carro lavando de óleo. Lavando de óleo. Aí o óleo tava vindo da onde? Lá de trás, entre o câmbio e o volante, entre o câmbio e o bloco do motor. Infelizmente fui obrigado a tirar o câmbio para fora. Mas antes de qualquer coisa, também ocorreu, né? Ocorreu também a questão. Vou passar aqui os problemas para vocês aqui da primeira partida, para quem passar por isso daí conseguir, tipo, às vezes facilmente aí resolver. Esse motor aqui, esse bloco aqui, eu montei e ele ficou praticamente, depois da montagem completa dele, uns 3 meses para mim dar a primeira partida. Então quando eu fiz a montagem dele, eu carreguei, no caso, a bomba de óleo, né? A sorte minha, no caso, que eu sempre monto com aquela pasta de montagem, né? Então acaba que ela fica ali, tipo, nas bronzinas ali. Então ela, querendo ou não, pra primeira partida, ela dá uma protegida, né? Mas como ficou uns 3 meses parado após a montagem, o que ocorreu? O óleo recuou tudo, desceu todo o óleo da bomba e criou ar no sistema. E na minha primeira partida, quando eu fui dar a partida que eu fiz a instalação do manômetro, né? Eu observei que não estava puxando óleo. Então, assim, esse foi o primeiro problema que eu tive na primeira partida, né? Então, a primeira partida, de que forma que eu fiz? Eu removi todas as velas pro motor girar mais livre, tá? E também removi todos os conectores do bico para não injetar combustível nessa hora da partida, na primeira partida. E a bobina de ignição também, para não ter faísca, para não correr risco de acontecer de queimar um módulo, alguma coisa no gênero. Tá? Então eu removi as velas, desliguei bobina e bico. E dei a primeira partida somente para o motor girar e subir pressão de óleo. E eu observei que não estava subindo pressão de óleo. Então já imaginei que era ar no sistema. Tá? É algo até simples de resolver. De que forma que seria essa forma simples de resolver? Você apenas afrouxa um pouco o filtro de óleo até ele afastar a vedação dele, né? Tipo, você não precisa tirar todo ele, mas você afasta ele até ele separar do como que fala? Foge da mente aqui. Do cavalete de óleo. Então você afasta ele do cavalete de óleo. Da partida, a hora que o óleo sobe, que suja, no caso, que começa a vazar do cavalete, você pode apertar o filtro novamente que você tirou o ar do sistema. Aí ele já pressuriza tranquilamente. Então era algo até praticamente simples. Só que no meu caso, o que aconteceu? Criou uma pressão tão grande de ar no filtro que eu não conseguia nem com a ferramenta remover o filtro do lugar. Eu fui obrigado a fazer um furo no filtro que já estava instalado para, tipo, tirar a pressão dele para mim conseguir desrosquear. Criou uma pressão tão grande, era tanto ar, tipo, que tinha no sistema que ele pressurizou que eu fui obrigado a fazer um furo para remover o filtro. Eu acabei perdendo um filtro. Então esse foi o meu primeiro problema na primeira partida. Tá? Coisa simples, no caso é um problema, tipo assim, mais nada... Coisa que resolvi em questão de minutos ali, só tive o problema de buscar outro filtro, né? Que eu não estava contando com isso. Agora a questão desse vazamento, meu amigo, aí eu fiquei doido, hein? Aí foi algo que me deixou doido. Então começou um vazamento muito grande, né? Esse vazamento começou depois de alguns minutos ligados, né? O carro ficou na lenta, perfeito, bonitinho. Barulho do motor zero, sem um ruído, sem nada. Aí uns 3, 4 minutinhos eu olhei para baixo do carro, lavando de óleo embaixo do carro, né? Já desmontei, infelizmente, arranquei o câmbio. Já fui seco achando que era algum BO no retentor do volante, né? Já fui seco achando que era algum BO no retentor do volante.
substituí o retentor do volante. Quando foi removido, no caso, que a única ideia que tinha era a molinha ter escapado na hora da instalação. A molinha estava no lugar, então assim, a hora que removeu o retentor, que a molinha estava no lugar, já me deixou preocupado. Porém, acabei fazendo a substituição do retentor e montei novamente o câmbio, só encaixei ele no lugar, colocando só 3 parafusos. Até uma dica aí de um amigo. Inclusive, nesse vídeo aqui, cara, tenho que agradecer muita gente, porque eu enchi o saco de muita gente por causa disso, hein? Muita gente me ajudou com peça, com indicação, com informação. Cara, eu fico até com medo de citar nomes aqui, porque eu posso até esquecer de alguém aí, tipo, vai ficar muito chato. Mas, ó, por um exemplo, Betão da Proforce me arrumou aqui uma caixa de câmbio aqui, ó, que eu precisava, uma ideia foi cortar a parte... Eu já vou chegar nessa parte aqui, mas eu já retorno. Então, o Betão, o Crispim mecânico também, puta, me ajudou pra caralho, me emprestou ferramenta aqui, tá, que eu não tinha. Mano, o Cleito dos Bug, cara, me ajudou muito, muito, muito. O Ivo, cara, se eu for ficar falando o nome aqui nesse BO que deu aqui, vai ficar até amanhã. Mas, cara, só tenho a agradecer a todos os amigos aí que sempre que precisa, tá bom? Sem agradecimento mesmo, cara, de coração aí, grato, tá? A todos vocês aí que ajudou. Então, o que aconteceu? Beleza, montei aí o retentor, dei partida no carro. Passou uns 2, 3 minutinhos, vazou de novo. Aí, só que nessa hora, como tava só com os 3 parafusos, o que acontece? Eu removi o câmbio, entendeu? Não deu tempo de sujar muito. Porque o que acontece? Esses 3, 4 minutos que, quando começava a vazar, ele empoçava no câmbio e o próprio volante carregava o óleo, lambuzava tudo. Então, quando eu removi, eu não conseguia ter noção de onde era o vazamento, porque tava todo melado de óleo. Tava todo sujo de óleo, então eu não conseguia ter ideia de onde era o vazamento, porque chegava a sujar a caixa chegou a sujar, então tipo assim, a parte do bloco sujava tudo, então eu não conseguia ter ideia. Aí eu tinha uma certa dúvida no bujão da galeria de óleo, aquele bujão que foi feito rosca, que eu tenho até vídeo gravado, e realmente no final... era ele mesmo, consegui descobrir, tá? O problema lá foi o seguinte: a rosca que foi feita M16 passo e meio, a rosca na galeria, e me mandaram um bujão cônico 3/8 NPT. São muito parecidos os dois, tanto que tipo você rosqueia e não consegue observar folga, nada. Porém, ele tem uma diferença na rosca, e essa diferença não deixa o trava-rosca fazer a função dele de vedação, porque acaba ficando uma tolerância acima do que o trava-rosca consegue. O trava-rosca ou o veda-rosca, como eu usei, né, porque eu usei o veda-rosca, ele acaba tendo uma quantidade máxima que ele consegue trabalhar. E essa folga que tinha acabava passando dessa quantidade máxima. Então, deu um vazamento por ele e eu não conseguia achar, porque na hora que estava tudo montado, melava tudo de óleo. Eu tinha a ideia de ser isso, né? Porém, o que acontece? Eu podia ter substituído ele logo quando eu encaixei o câmbio da segunda vez, né? Porém, estava espanado. O bujão era tão vagabundo o material, que na hora da instalação, no torque que eu fui dar, ele já passou a chave. Num torque mínimo. O material parecia coisa de papel. Só que eu nem imaginei que eu ia precisar remover isso. Quando eu fui remover, que eu falei assim, eu já vou trocar esse bujão, já vou fazer novamente a vedação para não correr risco, né? Que eu fui tentar tirar, pulou a chave, não consegui remover. Aí eu falei o quê? Eu falei, não vou mexer nele, vou tentar uma forma de testar no lugar, tipo, ver realmente de onde é o vazamento, porque se eu não precisar tentar tirar ele, o trabalho vai ser bem menor. Porque para tirar o bujãozinho ali que ele estava embutido, ali espanado, depois eu vou falar como que eu consegui, mas... resumindo, praticamente foi isso. Daí qual que foi a ideia que eu tive, né? Que foi as dicas aí dos camaradas e tudo, né? O camarada Crispim aí me arrumou uma ferramenta, puta, mano, muito da hora, que eu saquei o distribuidor e girei direto a bomba de óleo. Então ele me pressurizou o sistema com o carro totalmente desligado. Então veio pressão de óleo,
Só que o que acontece? O vazamento era tão mínimo assim, né? Tipo, eu acho que a espessura que para passar o óleo era tão pouca que só após o óleo aquecer e afinar, que seria esses 3, 4, 5 minutos com o carro ligado, que começava o vazamento. Então eu fiquei uns 2 minutos ali girando a bomba de óleo com pressão aqui no sistema, porém o vazamento não apareceu. O vazamento não apareceu por quê? Porque o óleo estava grosso, estava frio. Então aí a segunda alternativa foi o quê? Betão me arrumou lá uma caixa seca aqui e eu cortei, ó, a orelha só da onde vai o motor de arranque. Entendeu? Então o que eu consegui fazer? Eu consegui fazer a instalação somente do volante, do motor de arranque e da partida no carro. E deixar o carro funcionando lá os seus 3, 4, 5 minutos até o óleo esquentar e começar a escorrer. Qual que foi a diferença de fazer isso? Que ao invés do óleo bater no câmbio e lambuzar tudo e eu não conseguir ter noção de onde que era o vazamento, como não tinha tipo câmbio em volta, quando eu comecei a ver o óleo espirrar, eu já desliguei o carro. Então nisso que eu desliguei o carro, tipo, já saquei o volante, né? Ficou bem fácil, levinho de fazer a instalação, tudo. Saquei rapidinho, não passei cola, não passei nada, só dei um apertinho pra não ter perigo nenhum de sair voando o volante. Mas quando eu retirei, o vazamento só no bujão. Deu pra ver que era só no bujão, então tipo, já matou a charada ali. Aí foi o trabalho remover ele porque tava espanado. Aí eu comprei um extrator de parafuso Allen espanado, que é uns biquinhos. Eu vou pausar aqui pra achar, pera aí. Ó, tá vendo? Essas pecinhas aqui, ó, que ele é uns biquinhos, inclusive, ó, o que eu usei aqui, tá vendo, ó? Você coloca lá no furo do Allen lá, dá uma martelada nele, dá umas 2, 3 marteladas, ele vai afundando porque ele é um pouco cônico. Depois você remove porque ele é rosca esquerda, então conforme você tá, tipo, apertando ele, ele tá removendo o parafuso. Cara, isso aqui me salvou, porque senão eu ia ter que soldar uma chave lá no parafuso, fazer alguma coisa para remover, porque o parafuso tava totalmente espanado. Totalmente, olha que o aperto foi praticamente nada. O parafuso parece de papel, pelo amor de Deus. Como alguém consegue fabricar uma qualidade de um bagulho vagabundo daquele jeito? Então assim, a princípio o problema foi esse, né? O vazamento foi pelo bujão, tá? O erro foi justamente a rosca CM16 passo 1,5 e o bujão C 3/8 NPT, que os dois praticamente casam, você consegue rosquear tranquilo, ele não gera uma folga que você fale assim, tipo, nossa, tem alguma coisa de errado, porém a diferença de tolerância, o trava-rosca, o veda-rosca que seja, não consegue suprir. Tá? Por um exemplo para vocês, tá? Para fazer uma rosca M16 passo 1,5, usa uma broca 14,5. Para você fazer a rosca 16 passo 1,5, usa uma broca 14,5. Para você fazer o 3/8 NPT, você usa uma broca 14,2. Então ela é 3 décimos a menos, mais fechado, mais justo. Entendeu? O trava-rosca, que nem assim, eu usei o veda-rosca da Loctite. Se você pegar a especificação técnica dele, ele preenche 0,35 de folga. Ele consegue preencher essa folga. Só da diferença da usinagem, tipo, da medida da rosca para a medida do bujão, já tinha 0,30. Fora a tolerância de usinagem do bujão. Então, assim, por isso que passou óleo. Porque se tivesse na medida exata, certinha, não teria ocorrido isso, tá? Então, assim, o problema foi esse. Então, quando vocês forem fazer a instalação do bujão, tá? Inclusive o da frente, eu me ferrei também, porque eu vou ter que remover o da frente também. O da frente tá errado também. Eu tinha aqui, ó, a parte da frente aqui, ele dava uma meladinha de óleo de nada. Ó, não sei se tem alguma... Mas assim, ele dava uma meladinha de óleo de nada. E eu jurava que era esse parafuso aqui, ó. Porque esse parafuso aqui, ele chega a varar pra dentro. E eu achei que estivesse passando pela rosca dele. Porque era muito pouquinho óleo. Muito, muito. Ele dava uma meladinha que eu via, tipo assim, brilhando aqui na junta. Que, tipo, ele deixava dar uma escorridinha. Aí eu falei, não, depois eu saco ele. Passo, tipo, um veda-rosquinha nele, né? Tipo, veda-rosca líquido. Monto de novo, para de vazar. Quando eu descobri a questão do bujão de trás, que estava errado. Eu fui olhar mais pra cima e eu observei, não sei se dá pra ver...
mas que veio da... Não vai dar pra mostrar. Mas tá vindo do bujão que fica dentro da flange do eixo auxiliar. Só que como a flange do eixo auxiliar tem um anel ORIG, ela meio que segura o vazamento. Então, tipo assim, vaza muito pouquinho, porque o anel ORIG da flange tá segurando. Porque se o bujão tivesse aberto igual lá atrás, lá no bloco fica lá, lavava o chão aqui na frente também. Então eu vou ter que tirar novamente aqui a correia de acessório, tirar a correia dentada aqui, remover o bujão para colocar uma medida correta, tá? Aqui na parte de trás, ó, como que eu resolvi? Eu vou pausar aqui, ó. Ó, voltando aqui, tá? Na parte de trás aqui do bloco. Como é muito difícil, quase impossível achar um parafuso Allen sem cabeça na medida M16/1,5, tá? É muito difícil achar. Normalmente eu acho que até por isso que se bobear veio esse 3/8 NPT aí. Porque às vezes a pessoa nem tem o conhecimento da diferença e acaba dando merda. Mas como é muito difícil achar, o que eu optei? Eu comprei um bujão do Carter, do Peugeot, Citroën. Ele é M16/1,5, então uma medida exata. Porém ele tem a cabeça que tem a arruela de vedação. Então tipo uma arruela de cobre ou alumínio que seja. Então o que eu fiz? Ele tem que ter uma profundidade de rosca de 10 milímetros. Então eu cortei aqui, no caso a ponta, deixei ele com 10 milímetros. E como a cabeça dele é muito fininha, ó, ele não pega no volante. Eu medi a distância que eu tinha de vão entre o volante e o bloco. Deu mais ou menos 5,5, no caso no meu carro aqui. E a cabeça aqui do parafuso não chega a 5 com a arruela sem estar esmagada. Então deu certinho aqui no caso, quando eu montar o volante ele não vai raspar. Então eu preferi fazer, como essa parte de trás aqui do câmbio é mais difícil de remover e tal, eu preferi fazer isso para não correr risco nenhum de vazar, não ter mais risco nenhum. Porque no caso eu passei agora, dessa vez eu passei um trava-rosca para realmente segurar, não ter perigo de soltar. Porém quem está fazendo a vedação agora é a arruela de cobre aqui, ó. Como se fosse a cebolinha lá em cima. Então tipo a arruela de cobre que está fazendo a vedação agora. Então essa parte eu resolvi desse jeito para não correr risco. Porque, meu, desmontar o câmbio ninguém merece. Bagulho pesado do caramba sozinho ainda para fazer aqui. Ninguém merece. Tá? Na parte da frente não tem como ter essa cabeça. Não tem. Porque ela fica embutido dentro da flange. E eu tentei em todo lugar achar um parafuso Allen sem cabeça rosca fina. Tá? Inclusive eu trabalho num comércio de parafuso. Eu não tenho, nem no meu fornecedor tem. Liguei em todas as lojas próximo, conhecido, que também é do ramo, ninguém tinha disponível. Qual que foi a ideia? Pegar um outro bujão igual, tá? Como a chave ela é bem funda, arrancar a cabeça dele aqui, ainda vai sobrar a medida de chave, e arrancar a ponta aqui eu vou fazer, no caso, um bujãozinho M16/1,5. Vai ser a solução, porque eu não consegui comprar já pronto. Não consegui achar M16/1,5 sem cabeça. Tá? O que complicou muito aqui foi que a chave é quadrada. Que isso aqui é da Peugeot Citroën. E eu não tinha essa chave aqui. Aí o parceiro Crispim aí me emprestou. Tá? Muito grato. Beleza? Então, mas é isso aí, galera. Então os BOzinhos da primeira partida foi essa. Pelo menos uma coisa assim que a felicidade é muito grande é você dar partida e você ver o motor zerado, silencioso, o carro já dá lenta, ficar certinho e estável. Isso aí já dá uma puta alegria, né? Por mais que deu esses BOzinho aí, é algo que já deixa aliviado, né? Então é isso aí. Então, mais mesmo assim, vocês prestar muita atenção nesse bujão, tá? Quando vocês mandarem fazer esse serviço, já questiona antes a loja que fez, que medida que passou, tá? Pra não acontecer aqui a merda que aconteceu comigo, tá? Posso dizer também uma parte foi falha minha, porque até eu trabalho com isso, eu deveria ter me atentado, né? Mas, pô, é complicado. Você manda fazer, a pessoa manda junto o casal e não sei. Mas também vamos culpar um pouco eu também, né? Não vamos falar tudo que é culpa dos outros, vai. Eu devia ter prestado mais atenção. Mesmo que, não sei se teria como. Só se eu tivesse questionado mesmo antes que medida que eles usavam de rosca, né? Aí, quando ele falou pra mim, no caso, a medida que passava 16,5, eu já balancei a cabeça e falei, meu, já sei a cagada. Né? Porque agora rosqueando ele na rosca você não consegue ter essa visão da folga.
Mas é isso aí, galera. Então a primeira partida furou, falhou, né? Pelo menos deu pra ver que o motor zeradinho, ficou bacana. Mas é isso aí, agora finalizar aqui de montar tudo de novo, essa parte de trás aqui, para remover lá a correia dentada lá na frente lá e resolver a parte da frente. E depois eu gravo mais um videozinho aí pra vocês aí de como ficou o final. Beleza? Valeu, abraço, fica com Deus e não esquece de se inscrever não.